Bom dia, meus irmãos. Vocês estão animados ou não? Eu estou animado. E eu quero falar sobre oração. Quem tem aqui causa impossível para resolver? Eu falei com o vizinho aqui que eu quero comprar a casa dele. Ele disse: é 35 milhões. Eu falei: você vai doar para nós essa casa? Nós lutamos com muitas coisas difíceis. Relacionamentos difíceis, pessoas complicadas. Mas Deus nos deu a oração. E através da oração nós podemos resolver muita coisa. Porque Deus é quem resolve por nós. Amém? Então vamos abrir aí Lucas 18. Lucas 18. Vou fazer um desafio para você ler Lucas essa semana e grifar quantas vezes aparece a palavra oração em Lucas. Só são 24 capítulos. E Lucas começa com oração. Ele é o teólogo da oração. Ninguém fala mais sobre oração do que Lucas. E ele não somente fala que Jesus orava, mas registra também todos os ensinamentos de Jesus sobre a oração. Lucas 18. Vamos ler juntos? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha se molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Lê comigo, por favor, versos 7 e 8, vamos lá? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nunca desista de orar. É o tema do sermão. Nunca desista. Eu e você, nós não gostamos de orar. A nossa natureza é contrária à oração. Segundo, o diabo não quer que a gente ore e atrapalha a nossa agenda o dia todo para a gente não orar. Porque o maior medo que Satanás tem é quando um crente dobra os seus joelhos. Há coisas da nossa vida que Deus vai nos dar e a gente não precisa nem orar. Hoje mesmo você já ganhou um monte de bênção que você não orou, não pediu, Deus lhe deu. Porque Ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo que o peçamos. Ele é nosso Pai. Você saiu da cama hoje porque Deus quis. Veio para a igreja num carro que Deus lhe deu. E está aqui olhando para mim com essa cara feia. Tudo é bênção de Deus. Tem coisa que você vai orar e Deus nunca vai te dar. E você tem o direito de espernear. Mas tem coisas que Deus só vai nos dar se a gente orar. Talvez você esteja aí com um problema sério na sua vida, de relacionamento, de emprego, de finanças, de casamento, e você não sabe como resolver. Qual é
Qual é o caminho? Orar. Orar. Se você observar, veja lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 13. Lucas 1,13. O que diz aí? Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi Isabel, tua mulher, lhe dará à luz um filho, a quem darás o nome o que de João. Quanto tempo Isabel e Zacarias orou? A gente não sabe. Mas Lucas começa dizendo: olha, a tua oração foi o quê? Respondida. Há quanto tempo não havia um profeta em Israel? 400 anos, um período interbíblico. Então, Deus começa dizendo: a tua oração foi o quê? Respondida. Vai nascer João Batista. Dá um pulinho lá em Lucas capítulo 3, por favor. Lucas capítulo 3. Versículo 21. Lê comigo aí, por favor, esse versículo. O que diz aí? E aconteceu que ao ser todo o povo, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu o quê? Ele estava o quê? Orando. Quando a gente ora, o céu o quê? Se abre. Lucas 24, Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos o quê? De poder. Irmãos, não existe força mais poderosa no mundo do que a força da oração. Tem essa parábola que Jesus contou. E a explicação da parábola está no versículo 1. Você não precisa nem fazer exegese. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. Primeiro é um dever, certo? Dever. O dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer, nunca desistir. Aí ele conta essa parábola aqui. Os romanos, o sistema jurídico romano, o juiz não tinha uma comarca. Eles saíam por todo o império, chegavam na cidade, e ali vinham as causas, e eles julgavam. E os romanos, os imperadores, diziam o seguinte: você tem uma cota para trazer para o governo. O que passar disso é de vocês. Então, ser juiz iníquo em Roma era normal. Aí ele fala de uma viúva que tinha uma causa, e que quando esse juiz estava julgando, ela ficava gritando: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, insistentemente. Agora, essa história não tem sentido quando a relação, porque você é viúva, você é um desamparado. O Deus que nós oramos é um juiz iníquo? Ou ele é um justo juiz?
Por isso que o pulo do gato para você entender essa parábola está justamente versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Agora você vai ler comigo o versículo 7, que esse versículo é a explicação e é a promessa da parábola. Por que que eu e você devemos orar e nunca desistir de orar? Por quê? Vamos ler juntos, bem forte? Não aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Primeiro, Jesus dá um conceito aí de orar. Orar é clamar. Tem um livro escrito Oração, Refúgio da Alma, que o autor, Richard Foster, ele fala sobre vários tipos de oração. Oração simples, oração do desamparado, oração de exame, oração de lágrimas, oração de renúncia, oração de formação, de adoração, de descanso, oração contemplativa, intercessória, de cura, de sofrimento, de autoridade, oração radical, oração imprecatória. Mas Jesus define oração aqui como clamar. E o que significa esse verbo no grego? Clamar significa pedir com insistência e determinação. Repete comigo. Orar com insistência e abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 5:7. Hebreus 5:7. O que diz? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então Jesus, nos dias da sua carne, como é que ele orava? Com forte clamor e lágrimas. Irmãos, se você está sofrendo uma injustiça de parente, de filho, de mãe, de cunhado, de sogro, você tem que pegar esse negócio aí e clamar sobre esse assunto. Mas é orar com intensidade, com determinação. Se você tem um filho que está desviado, se você tem um problema de saúde, se você tem um vício e precisa de libertação, você tem que clamar a Deus com o quê? Determinação e intensidade. Jesus, paradoxalmente, ele está ensinando aqui que orar é não aceitar as injustiças da vida e do mundo como algo natural e comum. A oração, ela é revolucionária. Eu estou orando para um juiz morrer.
Não vou falar não, para não ser. Ou para se converter. Porque tem muita injustiça hoje no Brasil, gente. E a única arma que a gente tem para mudar o Brasil é a oração. Não é eleger um presidente evangélico. A coisa é mais séria, a batalha é espiritual. Quem derrubou o muro de Berlim não foi a perestroika, foi o povo que orou e foi para a rua. A oração é revolucionária. A viúva não aceitou a injustiça do juiz, o quê? Iníquo. Agora, quando a Bíblia fala de viúva, sempre é um símbolo típico dos inocentes, dos impotentes e dos oprimidos. Por isso que a Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos e das viúvas. Mas eu e você hoje, nós não somos viúva coisa nenhuma. Nós somos filho. Nós somos filhos e temos dentro de nós o Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. E o Espírito está dentro de nós para nos assistir nas nossas fraquezas. Mas para animar você, nós temos um intercessor diante de Deus que se chama Jesus Cristo, que Ele dia e noite intercede por nós. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Por isso que nós nos apresentamos no banco celestial segundo as riquezas de Cristo. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Isso anima você ou não? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, o quê? Celestial. Nós oramos ao Pai. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós não somos viúva desamparada. Nós somos filhos. Diz amém aí, forte. Quando e como orar? Se orar é clamar, tem que ter intensidade e intencionalidade. Mas o versículo diz: não fará Deus justiça aos seus o quê? Escolhidos que a Ele clamam o quê? Dia e noite. Então você foi escolhido não é só para ser salvo não, tá? Você foi escolhido para meditar na lei do Senhor de dia e de noite e para clamar ao Senhor de dia e de noite. Significa que não tem hora. Oração é 24 horas. Você ora quando deita, quando acorda, quando caminha, quando dirige, quando qualquer lugar. Você ora. Mas ora sempre. Em todas as horas, em todas as circunstâncias. Salmo 55, versículo 17. Salmo 55, versículo 17. O que diz? Vamos lá juntos? À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele me ouvirá a voz. Isso é a oração das queixas. O dia todo. Mas eu tenho que fazer isso como? Quando e como? Sem esmorecer, sem desanimar. Você acha que é fácil ser pastor dessa igreja e toda segunda-feira começar tudo de novo? Domingo é uma festa, né? Aí você acorda na segunda, é igual você, vai trabalhar, diz, eu lá vou encontrar meu chefe. E meu chefe aqui, o patrão aqui, eu tenho que estar... Ele não quer saber se eu estou bem, se eu estou
Eu tenho que comparecer. Eu acho lindo isso aqui. Embora parece ser o quê? Demorado. O que significa isso? Por que quando a gente ora, eu oro assim: Senhor, me dê paciência, mas me dê logo. Porque a coisa mais difícil é o quê? Esperar. Tem uns crentes mais ousados que dizem assim: eu determino, eu não aceito essa enfermidade. Será que isso resolve? Caruso, você chega hoje lá para a Elaine e diz: eu determino que você vai fazer a faxina. Você acha que ela vai... ela vai dar um tiro em você? Mas às vezes a gente brinca com Deus assim. E eu fiquei pensando, quais as razões que parece demorado? A primeira lição que eu aprendo aqui é que as coisas acontecem no tempo de Deus, não no meu tempo. Não no meu tempo. Eu peço, mas o fato de eu pedir, eu sei que Deus tem o tempo certo para fazer as coisas. Eu estava pensando, embora pareça demorado, porque a Bíblia diz que a gente não sabe como pedir. E às vezes quando a gente pede o quê? Mal. Eu acho que Deus demora para a gente avaliar aquilo que nós estamos pedindo. A gente não pediu para comprar o galpão lá. Lembra disso não? O galpão lá na Jaguaré. E Deus não deixou fechar o negócio. E eu com raiva de Deus. E agora nós estamos dentro nessa tenda. Às vezes Deus demora porque aquilo que a gente está pedindo é pouco. O que Ele tem para nós é o melhor. Você entendeu? Então Ele deixa você no candinho do sofrimento assim, ó. No candinho. Tem oração que a gente vai fazer e a gente vai morrer e não vai ver o resultado. Aconteceu com a dona Zilar, mãe do Zé Francisco. Depois que a mãe dele morreu, foi que ele voltou para a igreja. Não foi, Vera? Mas ele orou a vida toda. Embora pareça demorado, para nos ensinar a paciência e outras virtudes, dependência. Embora pareça demorado, para aumentar a nossa gratidão quando finalmente recebermos a bênção. Deus demora para nos dar o melhor, para a gente reconhecer que foi Ele que deu. Vocês estão entendendo ou não? Porque tudo nosso foi nós que conquistamos. Tem uns que dizem assim: eu pago as minhas contas, não devo satisfação, sou dono do meu nariz. Você não é dono nem do dedão do pé, quanto mais do nariz. Você é um sopro. Se Deus cortar o sopro, você olha o pezinho, pé na cova, ó o pé na cova. Você já está com o pé na cova. Mas eu acho também interessante, Deus sempre nos reserva
uma bênção maior. Lá em João capítulo 11, Lázaro adoece e Lázaro morre. E Jesus parece que chegou atrasado, porque Marta disse: se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele disse: não, eu cheguei na hora certa. Onde é que está o defunto? 4 dias. Jesus vai o quê? E ressuscita. Qual é a bênção maior? Curar a doença ou ressuscitar? E ele diz para Maria: se creres, verás o quê? A glória de Deus. Às vezes, irmãos, Deus demora, parece que está demorando, por razões que estão fora da esfera da experiência humana. O que Ele vai fazer, ninguém pode fazer. Por isso que a Bíblia fala que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E que não há em todas as suas promessas impossíveis. O que é orar? É clamar. Quando e como orar? Sempre sem esmorecer. Quem deve orar? Os seus escolhidos. Os seus escolhidos. A oração é para todos os seus, homens e mulheres, jovens e velhos, líderes e liderados. A Bíblia ensina que todo cristão verdadeiro foi escolhido por Deus para a salvação, para uma vida de santificação, para frutificar, para produzir boas obras e para orar. Então a oração, você foi escolhido para orar, para entrar na presença de Deus, na sala do trono, para falar com aquele que manda. Diz um amém aí, pelo amor de Deus. Você foi escolhido. Tenta falar com o Tarcísio, marca uma audiência com ele. Marca uma audiência com o governador. Tem que passar por um Deus. Não, você entra por causa de Jesus. Você foi escolhido. Abriu-se um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado. E você entra na presença dele. Você fala com ele. Se isso não anima você, eu não sei o que eu vou fazer não. Por que nós devemos orar? É um mandamento? É uma necessidade? É um privilégio? Então eu queria desafiar você hoje a orar. Vamos ficar de pé?